Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou fazer correção do capítulo 6, como eu tinha falado anteriormente para vocês. Abram aí na página número 21 para a gente começar a corrigir os exercícios. Vamos lá. No exercício da página 21 está lá. Letra N para a Colônia do Norte, número 5 para S, desculpa, para a Colônia do Sul e A para ambos os grupos. Letra A. Eram formados por pequenos proprietários. N. B. A educação para as crianças e a valorização do trabalho caracterizavam estas colônias. N. Letra C. Os próprios colonos e seus familiares trabalhavam nas terras ou, no máximo, em alguns servos de contrato. N. Letra D. Era propriedade cultivada no sistema de plantation, tabaco e algodão. S. Letra E. Os produtos que ali eram cultivados serviam para abastecer o mercado interno. N. Letra F. O trabalho agrícola típico da região tinha como base a exploração da mão de obra escrava. S. Tinha uma administração própria na qual a população escolhia seus representantes para os cargos públicos. Letra A. H. A interferência da metrópole foi menos intensa na região. N. E a letra E. Em razão dos interesses econômicos, a região sofria uma dominação ostensiva da metrópole. S, tá? Agora vamos para a página 23. Tem um texto que vocês com certeza leram, tá? Vamos lá. Número 1. De acordo com o texto, como a burguesia inglesa via os franceses? Resposta. A burguesia inglesa via os franceses como um obstáculo à sua expansão comercial, marítima e colonial. Número 2. O autor expressa no texto os objetivos dos ingleses ao imporem as leis aos colonos na América. Qual era esses objetivos? Eram garantir as vendas, os lucros e os impostos pagos pelos produtos de empresas inglesas, particularmente o chá, tá? Número 3. Por fim, o texto deixa claro que a insatisfação dos colonos com os impostos era grande, mas chegou ao máximo com outras determinações da coroa inglesa. O que mais desagradou a eles? Foi os impostos, né? A obrigação de pagar aqueles impostos criados pela coroa inglesa. Quais os colonos que se sentiram mais prejudicados? Os colonos do norte, tá? Já que o sul ele era agrícola e a maioria dos seus produtos era para exportação, para mandar para a Inglaterra, para as indústrias inglesas, tá? Vamos lá. Página 27. Tem outro texto aí, vocês devem ter lido, tá? Quais dos pontos destacados na descrição você identifica como traços que ainda estão presentes entre os norte-americanos na atualidade? Resposta. A população norte-americana, desde do início, foi formada por um conjunto de pessoas de várias nacionalidades diferentes. Primeiramente, contou com indígenas, ingleses, franceses e africanos. Com o passar do tempo, a variedade étnica só cresceu. Só isso, tá? Vamos lá. Vamos para a página 30 do livro, tá? Vamos lá. Tem outro texto aí que vocês também devem ter lido, tá? Letra A. De acordo com o texto e com seus estudos, que relações podem ser estabelecidas entre as ideias iluministas
e as lutas dos habitantes das 13 colônias pela independência? Resposta. Os princípios de liberdade e de igualdade difundidos pela filosofia iluminista influenciaram os ideais dos colonos, em particular os das elites. Estimularam o questionamento contra a dominação inglesa, tanto a divisão de poderes como a garantia de liberdade de culto previsto na Constituição dos Estados Unidos, reforçavam a liberdade defendida pelos iluministas. Letra B. Você já deve ter ouvido a frase: a sua liberdade termina no ponto em que começa a do outro. Que parte do texto expressa essa mesma ideia? Vamos lá. Parte do texto. Uma vez que a liberdade era mais precioso desse direito, o governo deveria ser restringido ao mínimo possível, mas que ainda permitisse impedir que o indivíduo transgredisse a liberdade dos outros, tá? Essa é a resposta. Agora vamos para a página 31. Sobre a colonização inglesa nas 13 colônias na América, responda. Letra A. Por que a metrópole assumiu posições diferenciadas em relação ao domínio político das colônias do Norte e do Sul? As colônias do Norte se beneficiavam da negligência salutar inglesa. Explique essa afirmação. Vamos ver aqui. Isso aqui é... Porque a metrópole assumiu posições diferenciadas em relação ao domínio da política das colônias do Norte e a do Sul. É porque a do Sul fornecia matéria-prima para as indústrias inglesas, tá? E o Norte era mais independente, já que ele já tinha suas próprias manufaturas, tá? E também era responsável pelo comércio triangular. As colônias do Norte, beneficiadas na negligência salutar inglesa, explica essa afirmação. É que eles querem dizer porque os ingleses deixaram o Norte muito à vontade para fazer o que queria fazer. Tanto é que quando eles começaram a tentar controlar o Norte, aí vem a independência das 13 colônias, tá? Número 2. Neste capítulo foi mencionado a relação entre as ideias de John Locke e o processo de independência das 13 colônias. Localize no caça-palavra 7 palavras-chave que se relacionam com esse tema. Lá na primeira linha está lá, independência. Na linha de baixo está lá. Deixa eu ver aqui que ele botou. Idade. Vamos botar isso aqui. Vamos lá. Na primeira vertical está lá. Cianolo. Tá lá. Tem as palavras iluminismo, liberdade, iluminismo, independência. Tá? Essas são as palavras que estão no caça-palavra, tá? Com relação à Guerra dos 7 Anos, assinale a alternativa que mostra o motivo que fez o conflito se estender para a América do Norte. É a letra B, a disputa entre Inglaterra e França pela posse de certas regiões no interior da América do Norte, que foi a Guerra dos 7 Anos. Tá? É a única que está correta. Tem aí também, leia a afirmação a seguir e depois responda ao que se solicita. Embora a Constituição dos Estados Unidos tenha se fundamentado em princípios do iluminismo, suas leis não garantiam plena igualdade entre os indivíduos. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Sim.
Simplesmente porque eles fizeram a Constituição, mas mantiveram a mão de obra escrava, tá? Então, isso só vai acontecer quando Abraham Lincoln vai assumir lá pelas décadas de 1860, quando estoura a Guerra Civil Estadunidense, tá? Aí vai ter a 13ª emenda, que vai ser a libertação dos escravos, tá? Eu expliquei para vocês que a Constituição estadunidense, ela é uma das mais antigas que tem aqui nas Américas, tá? Para você ter uma ideia, o Brasil, por exemplo, já tivemos aí 7 constituições, uma do Império e 6 da República, tá? Nos Estados Unidos só teve uma, desde a sua independência em 1776, tá? Mas aí, como o mundo mudou de 1776 para cá, mudou muita coisa, surgiu muita coisa, então eles criaram as emendas. Quando tem alguma lei que eles querem colocar como uma lei constitucional, tá? É feito a emenda. Então, aquela lei agora vai fazer parte da Constituição. Porque nos Estados Unidos, vocês sabem que os estados são independentes um do outro. A única coisa que eles não podem passar por cima é da Constituição. Então, tanto é que vocês veem na televisão que tem estado dos Estados Unidos que tem a lei, a pena de morte, já em outros estados não. Então você já vê a diferença aí. Mas, por exemplo, não tem na Constituição que não deve ter pena de morte. A não ser que os parlamentares estadunidenses criem uma lei para se tornar uma emenda constitucional que é proibido a pena de morte, proibindo a pena de morte, tá? Outra coisa, por exemplo, também é a pessoa ter o porte de arma. Tem estados dos Estados Unidos que você pode andar armado. Tem estados dos Estados Unidos que você não pode andar armado. Tanto é, contando uma história rápida aqui para vocês, teve uma situação que aconteceu com um jogador de basquete, que ele foi jogar num time de basquete de Nova York. Em Nova York, você não pode ter porte de armas, tá? É proibido. Então, o que acontece? O jogador de basquete, ele comprou uma arma, botou a arma na cintura e foi para um baile lá. E na hora que ele estava dançando lá, a arma dele disparou e acertou a própria perna dele. Ele foi para o hospital, ficou bom e depois teve que responder um processo por estar andando armado e por ter disparado a arma de fogo, mesmo que tenha sido contra ele próprio. Ele foi preso e ficou 6 anos preso, tá? Só porque estava armado e disparou a arma. Então, os Estados Unidos é assim, cada estado tem as suas leis, desde o momento que essas leis não passem por cima da Constituição, tá? Aqui no Brasil também é mais ou menos parecido, tá? Cada estado aqui, nós temos a Constituição do município, temos a Constituição do estado e temos a Constituição federal, que é a lei maior do país. Essa lei ninguém pode passar por cima dela. Mas tem certas coisas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, ou melhor, no estado todo do Rio de Janeiro, é proibido o guarda municipal andar armado. Então, se o camarada, um prefeito, der armas de fogo para a guarda municipal, esse prefeito pode perder até o cargo se insistir com isso. Isso é uma lei estadual. Tanto é que lá em São Paulo, tem municípios que o guarda municipal anda armado, tá? Diferente aqui do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, aqui está terminando a nossa aula, tá? Na próxima aula nós vamos falar da América Latina, luta pelas emancipações políticas, quer dizer, a independência das colônias espanholas, tá? E a colônia portuguesa, que no caso aqui o Brasil. Então, já adianta, já dá uma lida aí nesse texto, já tentem fazer já as atividades, que aí eu vou mandar a videoaula, tá? Para vocês vão assistir
e depois eu vou mandar o vídeo de correção das atividades desse capítulo. Pessoal, aqui termina a nossa aula. Até a próxima videoaula.